Então, pessoal, né, continuando, né, porque o primeiro vídeo parou, dando continuidade, né, no contexto da República, os EDs era o policiamento da cidade. Depois dos EDs, vinham os questores, que eram os administradores das finanças. Tinha também os censores, que é aqueles que eram encarregados de contar a população, de fazer o censo, saber quantas pessoas haviam, né? E dentro desse contexto, como eu disse a vocês, que a plebe, os plebeus eram pessoas que não tinham direitos políticos, vai haver muitas lutas, né, dos plebeus. Então, quais foram as conquistas dos plebeus? O que é que eles conquistaram? Se eles estavam, né, no contexto da sociedade e era um grupo ou era uma, vamos dizer assim, uma parte da população que não tinha direitos, eles foram às lutas e eles conquistaram várias coisas. Vamos ver algumas delas, né? Eles conquistaram a lei das 12 tábuas, né? E essa lei das 12 tábuas eram direitos, né? Como continha lá direitos que eles conquistaram, né? Direitos políticos dentro, né? Dentro da sociedade romana. Essas leis que eram aplicadas aos patrícios, né, que coisas que só os patrícios tinham direito, eles, através da lei das 12 tábuas, os plebeus passaram também a ter direito, certo? Outra conquista deles foi a lei de Canuleia. Preste atenção. O que era a lei de Canuleia? Autorizava que um patrício podia se casar com uma plebeia, ou vice-versa, porque era proibido. Né? Então, através da lei de Canuleia, um patrício podia se casar com um plebeu. A eleição dos magistrados plebeus, eles puderam participar da política, das eleições. A lei que proibia a escravização por dívidas, eles conseguiram essa conquista, né? Que as pessoas eles não fossem mais escravizados por dívida, certo? Então, isso foram a conquista dos plebeus, né? Dentro é, das suas lutas sociais. Outra parte do governo da Roma Antiga foi o Império, certo? E o Império foi governado, logicamente, por imperadores. E eu vou só citar a vocês quais foram as principais dinastias do Império Romano. A dinastia chamada de Júlio Cláudios, que teve como imperadores Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Esses imperadores fizeram parte da chamada dinastia Júlio Cláudios. O que é uma dinastia? Todos esses imperadores estavam dentro da mesma família, por isso que se chama de dinastia. Com o fim da dinastia Júlio Cláudios, veio a dinastia dos Flávios. Quem foram os imperadores da dinastia dos Flávios? Foi Vespasiano, Domiciano, Adriano, Antonino, Pio, Marco Aurélio e Cômodo. Foram os imperadores da dinastia Flávios. Houve a dinastia dos Severos. Quem foram esses imperadores? Foi Sétimo, Severo, Caracalla, Macrino, Heliogábulo e Severo. Então, foram esses os imperadores, né, que fizeram parte, né, dessa dinastia. E a religião dos romanos? Diferente dos gregos, diferente dos egípcios, não. Eles eram politeístas, certo? É tanto que eles acreditavam nos mesmos deuses gregos, só que eles mudavam apenas o nome. Por exemplo, um dos principais grego era Zeus. Então, para eles, para os romanos, esse deus eles também deusificavam, né?
um outro nome que Zeus, para ele, se chamava de Júpiter, certo? Então, vai também ocorrer dentro do Império Romano, vai ocorrer o surgimento do cristianismo, que é outra longa história que a gente estuda depois. O surgimento do cristianismo, eles eram politeístas, mas surge o cristianismo. Vai haver o surgimento do cristianismo, certo? Em relação à cultura, qual foi o legado cultural que os romanos deixaram para o mundo? Eles deixaram o direito, que eles já dominavam, né? As leis das 12 tábuas, por exemplo, que foi a luta dos plebeus, dá origem ao direito romano, né? A arquitetura, a escultura, a literatura, né? E a língua latim, que é a língua mãe, que eu já disse inicialmente, que deu origem às línguas faladas no mundo hoje, como o português, nós falamos, o francês, o espanhol, o italiano e etc. Tá bom, minha gente? Obrigada.